Pessoal, esse ano de 2023 não tá fácil para ninguém. Logo no início do ano, vimos ali algumas varejistas dando calote em alguns fundos imobiliários de tijolo, em especialmente os fundos de galpões logísticos. Alguns meses depois, ali no mês de março e de abril mais ou menos, vimos alguns devedores de CRIs dando calotes em alguns fundos imobiliários de papel, especialmente no HCTR11, no VSRH11, no DEVA11 e no URBR11. E agora os calotes chegaram no setor agro, em especial nos fiagros. Vejam só essa notícia aqui. Usina presente no portfólio de 2 fiagros da XP pede recuperação judicial e administradoras promete adotar medidas contra possível calote. Então, os fundos XP-AG11 e o XP-CA11 foram notificados que a usina açucareira Esté, devedora de um CRA, que está no portfólio de ambos os fiagros, entrou com um pedido de recuperação judicial na semana passada. Sabemos que atualmente esse setor agro aqui no Brasil é um dos que movem a economia do nosso país. Mesmo assim, pelo visto, ela não ficou imune a essa crise que tem piorado cada vez mais, em especial por causa dos juros altos. A notícia continua dizendo o seguinte: o XP-AG11, negociado exclusivamente pela XP, tem aproximadamente 23,7 milhões em títulos da usina, o que representa 1,63% de seu patrimônio líquido. Já o XP-CA11 está menos exposto a essa situação. São 5 milhões de reais investidos no CRA, com peso de 1,16% do seu patrimônio líquido. E em comunicado enviado ao mercado da última sexta-feira, dia 12, os fiagros relembram que, assim como os CRIs, os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, possuem garantias que podem ser acionadas em momentos como este. No caso, todo CRA ele é estruturado com garantias, caso o devedor ele não honre com seu compromisso em pagar o fiagro que lhe emprestou dinheiro. E essas garantias podem ser o quê? Alienação fundiciária de solqueiras e também a hipoteca de bens imóveis. Porém, vale lembrar que a recuperação judicial ela impede a execução dessas garantias por enquanto. E o fundo ele termina dizendo o seguinte, que ele vai acompanhar todo esse processo da recuperação judicial para que seja assim adotada todas as medidas necessárias para obter o pagamento dos valores devidos pelo usina Esté, diz a XP Investimentos, administradoras dos 2 fundos. Então nota-se aí que essa usina realmente está passando por uma crise financeira muito grave. Por isso que ela entrou assim em recuperação judicial e apesar desses 2 fiagros terem uma exposição baixa a essa usina Esté, isso é uma notícia negativa, né? Porque vemos aí que já começa a ter empresas desse segmento agro a ter dificuldades em poder honrar com seus compromissos. Inicialmente essa notícia não afetou muito o fiagro XP-CA11. Podemos ver aqui que ele continua sendo negociado nessa faixa de preço aqui de R$ 9,86 e nota-se que ele não teve muitas oscilações. Aqui no relatório gerencial do fiagro XP-AG11, podemos ver exatamente esse CRA dessa usina Esté. Essa daqui que eu selecionei para vocês. Então ele investiu aqui aproximadamente 23,7 milhões de reais nessa usina, o que corresponde a um PL de 2,9%. E esse CRA ele vai ter vencimento lá no mês de novembro de 2025. Ele está indexado ao índice CDI mais uma taxa de 5,80%. Então é uma exposição pequena, porém pode ter aí algum impacto pequeno nesse fiagro. Isso mostra também, pessoal, a importância de não se expor, não ter um PL muito alto a nenhum tipo de investimento, né? Diferente de outros fiagros aí que a gente vê com uma exposição de 8, 15% em somente um CRI. E descendo mais aqui, nós podemos ver que o XP-CA11 ele também tem exposição nesse CRA, exatamente esse daqui que eu estou selecionando para vocês no momento. Ele emprestou aqui aproximadamente o valor de 5 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões de reais. Isso corresponde ao patrimônio líquido de 1,7%. Então é uma exposição ainda menor do que o outro fiagro que eu mencionei. O vencimento também é lá para novembro de 2025, também está indexado ao índice CDI
mais uma taxa de 5,80%. Então esperemos aí que essa situação da usina Esté se resolva, né, da melhor maneira possível. Sabemos que uma empresa, ao entrar em recuperação judicial, é porque o negócio está muito feio mesmo. E, infelizmente, às vezes é muito difícil uma empresa conseguir se recuperar de uma recuperação judicial. Mas vamos esperar aí, torcer. Porém, pessoal, vale lembrar também que não só o XPCA 11 e o XPAG11 está passando por essa situação. Já faz um pouco mais de um mês que nós temos acompanhado a situação do Fiagro Vigia 11 com respeito a um dos seus devedores. O seu devedor seria, no caso, a cooperativa Languiru, que também tem passado por uma situação muito difícil financeiramente. E nós vemos notícias como essas daqui. Por exemplo, o presidente da Languiru, o novo presidente, né? Já que o antigo presidente ele deixou a diretoria de um modo geral, pediu demissão, e o novo presidente aqui da Languiru, ele projeta a redução de 50% na cooperativa. Ele fala que frangos e suínos serão os mais afetados. Outra notícia também aqui sobre a Languiru, que anuncia interrupção na fábrica de rações. E outra notícia aqui, por exemplo, da Languiru, que anunciou demissão de mais de 500 funcionários. Então, realmente, a situação da Languiru não é das melhores também. Essa notícia aqui é de dezembro de 2022. Então, de lá para cá, a situação da Languiru ela tem piorado cada vez mais. E pode ser que ela venha, assim, a ser a próxima empresa, no caso cooperativa, a dar um calote em algum fiagro, que no caso seria aqui o Vigia 11. E se isso realmente vier a acontecer, um calote da Languiru para com o Vigia 11, o Vigia 11 terá um impacto muito maior do que os outros dois fiagros que eu havia mencionado lá no início. Por que eu falo isso? Atualmente, o Vigia 11 ele tem 3 CRAs da Languiru. O primeiro é esse daqui que eu estou selecionando para vocês, na onde ele emprestou um valor aqui de um pouco mais de 50 milhões de reais. Isso corresponde a um PL, no caso patrimônio líquido, de 6,16%. Ele tem esse outro CRA aqui, na onde ele prestou um pouco mais de 25 milhões de reais, que corresponde a um PL de 3,08%. E esse outro aqui, esse terceiro CRA, que ele emprestou um pouco mais de 23 milhões de reais, que corresponde a um PL de 2,83%. Então, somando aqui esses 3 CRAs, o Vigia 11 emprestou praticamente aí para a Languiru uma faixa de 100 milhões de reais. Então, um valor realmente significativo. E o PL, no caso patrimônio líquido investido na Languiru, é de aproximadamente ali um pouco mais de 10%. Realmente uma exposição alta e isso pode impactar negativamente os dividendos do Vigia 11. Então vamos aí seguir acompanhando, torcendo para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Gostaria de trazer esse vídeo aí para poder abrir os olhos de vocês com respeito a essa situação. Então, antes de analisar e investir em um fiagro, observem isso, né, com respeito à diversificação dos seus CRAs. Procurar ver se ele não tem exposição muito alta a nenhum desses CRAs. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.